Amém? Pode sentar. Que bom estarmos novamente unidos na presença de Deus. Amém? Como diz o louvor, né? Que as crianças louvaram. Louvar é bom demais. É bom demais louvar a Deus, estar na presença do Senhor. Quando tantos, infelizmente, não podem, né? Você e eu estamos aqui. E graças a Deus por isso. Amém? Então nós vamos pegar aí a Bíblia. Você pega a sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho segundo escreveu Lucas. O capítulo é o capítulo de número 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O título é Anúncio do Nascimento de Jesus. Diz a palavra, e no 6º mês, no verso 26, e no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Verso 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. E considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que há de nascer, de ti nascer, será chamado Filho de Deus. Amém? Eu vou ler aqui o versículo que quero frisar para a gente aqui, é o 31, tá? Então eu vou ler ele novamente. E ele diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E o que eu quero frisar um pouquinho mais é a última parte desse verso que diz assim: E por-lhe-ás o nome de Jesus. Amém? Então vamos dizer juntos: E por-lhe-ás o nome de Jesus. Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos vivendo mais um fim de ano. Nós já estamos no mês de dezembro. Mais um ano está indo. E a gente sabe que nesses últimos tempos, né, a gente está vivendo aí uma situação muito crítica e que agora está dando amenizada, que é a questão da pandemia, mas ainda assim existe, é uma realidade e a gente precisa se cuidar. Então a gente está vivendo um período que, eu não sei se você parou para pensar nisso, nós estamos vivendo uma situação que vai ficar marcada para a humanidade. Uma pandemia. Algo que aconteceu no mundo inteiro.
e que acometeu muitas pessoas e que deixou os cientistas de cabelo em pé, preocupados o que vão fazer, que deixou os médicos desesperados, né? Que arrancou lágrimas de enfermeiros e enfermeiras que não puderam fazer nada. Nós estamos vivendo um período em que pessoas morreram na frente, na porta do hospital, tiveram suas vidas ceifadas. Nós estamos vivendo um tempo em que faltou respirador para muitas pessoas e elas só morreram porque faltou respirador. Estamos vivendo um tempo em que os hospitais estão lotados e tão lotados que as pessoas chegaram a morrer nas suas próprias casas. Em que os médicos diziam, olha, vai para casa e quando você estiver faltando ar, você vem para cá. Então estamos vivendo um tempo muito difícil. E nos começos e logo no começo foi bem pior do que agora. Porque pela graça de Deus, o Senhor deu sabedoria aos cientistas e já foi feita a vacina e as coisas estão tendo um certo controle. Então, dias difíceis eu e você estamos vivendo. Dias assim marcantes. Uma praga que atingiu o mundo inteiro, todos os continentes, todos os lugares. Países que souberam administrar, outros não souberam administrar. Os que souberam administrar ainda sofreram muito, os que não souberam administrar sofreram mais ainda. E essa é a realidade que a gente viveu e que a gente ainda está vivendo esses capítulos. E a gente chega mais um fim de ano. E quantas pessoas, irmãos, pereceram? Quantas já se foram? No Brasil, quantas pessoas morreram, perderam suas vidas? Foram muitas pessoas. Em nossas famílias, no nosso meio familiar, entre nossos amigos, a gente tem alguém que morreu, alguém que passou por isso, ou quem sabe até nós mesmos chegamos a passar por isso. E agora nós chegamos no final de mais um ano, nesses tempos difíceis. E hoje, pela escala que é feita para a gente ministrar a palavra, essa é a minha última pregação do ano de 2021, né? É a última pregação, agora, querendo Deus, só o mês que vem, que é o ano que vem. E eu pensei bastante, Senhor, eu queria muito que o Senhor nos falasse algo a respeito dessa situação em que, com relação ao Natal, com relação ao fim do ano, ao Natal. E aí, eu fiquei pensando, irmãos, esse é um tempo que, se a gente for parar para analisar, seria um tempo de reflexão. Por quê? Porque nós já vivemos um ano todo. E agora nós estamos chegando no fim do ano. E é um tempo para que nós venhamos estar refletindo. Para nós pensarmos nas coisas que fizemos, que deixamos de fazer. Naquilo que nós poderíamos ter melhorado, naquilo que nós poderíamos ter feito melhor, enfim. Naquilo que Deus, quando Deus nos abençoou, quando Deus Ele nos protegeu, os livramentos que Ele deu, e nós agradecermos a Deus. Seria um período assim. Mas o interessante é que, o que está na cabecinha das pessoas? O que mais está na cabeça das pessoas ultimamente? Em uma época como essa? Será que é o que foi falado no começo, né? Que se comemora o nascimento de Jesus Cristo? Será que as pessoas estão mesmo afinadas nessa linha de pensamento? O nascimento de Jesus? O nascimento do Salvador? Muitas pessoas, infelizmente, é assim. Estão pensando em quê? Em viagem. Estão pensando em quê? Em roupa, em festa, em se divertir. Estão pensando em euforias, em bagunça, em panetone. Está pensando no pernil, está pensando na festa, nos familiares que vai convidar e que vai fazer a árvore de Natal. Esses são os pensamentos que permeiam a mente das pessoas.
Mas, irmãos, conosco não pode ser assim. Se nós não fizermos a diferença nessa terra como filhos de Deus, quem vai fazer? O Natal é muito mais do que comércio, dinheiro, festa, lucros. Fim de ano é mais do que essas coisas, irmão. E a gente precisa lembrar disso. E daí você pode me dizer assim, mas pastora, Jesus, ele nasceu no fim do ano, em dezembro, no dia 25 de dezembro, é essa a data que Jesus nasceu? A gente não sabe a data que Jesus nasceu. Não foi relatado a data em que ele nasceu. Mas, porém, foi escolhido esse dia para que se comemorasse o nascimento de Jesus. Esse dia a igreja, vamos dizer assim, que ela adotou para comemorar o nascimento de Jesus. Isso em 350 depois de Cristo. Porque não se sabia. Então foi escolhida essa data. E justamente essa data foi escolhida nesse ano de 350 depois de Cristo, porque havia até mesmo uma festa pagã em que confundia muito a cabeça das pessoas, dos cristãos. E aí começaram o quê? A comemorar nesse dia, para chamar a atenção do povo, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo se lembrasse de Jesus. E assim eles fizeram isso, usaram esse dia, o 25 de dezembro. Mas, porém, a gente não sabe qual foi a data exata que Jesus nasceu. Supõe-se que entre de março a dezembro, se não me falha a memória, foi a época que Jesus nasceu. Então a gente não sabe qual desses meses que foi, né? Mas o quê? Quando é que nós nos lembramos e comemoramos o nascimento de Jesus? É no Natal, é no dia 25 de dezembro. Então esse dia 25 de dezembro tem que ser lembrado por nós com carinho. É o dia que eu comemoro o nascimento do meu Jesus, né? Não é só uma festa, não é só, comprar uma roupa nova, não é só esquentar minha cabeça em o que eu vou fazer de ceia, o que eu vou fazer para receber os convidados. Não, é muito mais, está muito além do que isso. As pessoas muitas das vezes lembram de tudo, menos de Jesus. E nós precisamos entender isso. Vamos nos lembrar de Jesus. Nesse dia 25, faça uma oração. Foi muito falado aqui sobre gratidão. Agradeça a Jesus por esse ano. Porque Deus, Ele preservou sua vida. Você está aqui hoje, vivo. Você pode respirar. Você pode sentir o cheiro. Você pode, o seu paladar está saudável. Você está bem. Então é motivo para adorar a Deus e agradecer ao Senhor. Amém? Então aqui, quando nós vemos esse texto, e o que me chamou bastante atenção foi esse verso 31, que eu quero falar um pouquinho sobre ele com você. Que diz, o anjo, ele aparece a Maria, aquela moça, aquela jovem que estava desposada. Isso era o plano de salvação. Deus Pai estava trabalhando por uma reconciliação com o homem. E aqui é aquele tempo em que nós chamamos de a plenitude dos tempos. Porque é o tempo perfeito em que Deus, Ele enviou Jesus, em que Jesus nasceu.
Jesus homem, Jesus na terra, Jesus entre os homens. Emanuel, Deus conosco. Então foi na plenitude dos tempos. Por que é que Jesus, ele nasceu há 2000 anos atrás? Não poderia ter sido antes? Não poderia ter sido depois? Não. O tempo certo dele vir ao mundo foi realmente nessa época, há 2000 anos atrás. Porque era o tempo propício, o tempo em que todo mundo estava preparado e pronto, que o Senhor já foi preparando todas as coisas para o nascimento do Rei, para o nascimento de Jesus. E aí o anjo, ele aparece para essa moça, e ele começa a falar com ela, e começa a dizer para ela, que ela a sauda e diz que ela vai ser mãe, que ela vai ter um filho. E quando ele vai falar essas coisas para ela, entre as coisas que ele fala, e ela chega a questionar como é que isso pode acontecer, porque eu sou virgem, eu nunca tive envolvimento com nenhum rapaz, como é que eu posso gerar um filho? E esse questionamento, o anjo, com muito amor, ele vai explicando para aquela jovem o que havia de acontecer, que aquele ente que haveria de nascer dela vinha do céu, era de Deus, era o próprio Deus, a mão de Deus, e que o Espírito Santo a cobriria, e que a sua glória viria sobre ela, então geraria Jesus. Então ele explica com muito amor para ela, e dentre essas coisas que ele fala, ele vai dizer, olha, você vai pôr o nome de Jesus. O nome dele será Jesus. E é muito interessante nós pesquisarmos um pouco, porque a gente vai ver que por aquele tempo, muitos, entre aspas, Cristos apareceram. Pessoas se dizendo ser alguma coisa, pessoas se dizendo ser um Salvador, e aí por diante. Mas esse era o momento, e esse era o verdadeiro Deus, esse era o verdadeiro Jesus. E a palavra Jesus, ou o nome próprio Jesus, ele significa Yahvé é salvação, ou o Senhor é salvação. Ou seja, a salvação de Deus estava sendo enviada aos homens. Então, que motivo maravilhoso eu tenho para fazer uma reflexão, para me prostrar diante do Senhor e agradecer nesse fim de ano, e em todos os fins de ano que Deus me der, em toda essa época, agradecer ao Senhor, porque o Senhor, Ele me trouxe salvação. Quando eu entreguei a minha vida para Ele, como o pastor disse, o Senhor nasceu em mim. Ou seja, agora eu sou de Cristo. Eu tenho a salvação. E o Senhor, Ele nos convida a pensar e refletir a respeito disso. Sabe? Então então o anjo vai dizer, olha, coloque o nome dele de Jesus. Coloque o nome dele de o Senhor é salvação. E aí, irmãos, a gente vai ver que muitos são os nomes, até nos dias de hoje, que apresenta solução para tudo, que apresenta o escape, que apresenta a salvação, religiões, né? Costumes, culturas e tudo mais. Não, aqui tem a solução para a paz da sua alma. Mas a paz da alma e a solução para cada um de nós está somente em Cristo. Está somente no Senhor Jesus. Somente no Senhor é a salvação. Então, queridos, muitas são as vozes, muitas são as palavras, muitas são as ideias, as ideologias que a gente vê, religiosidade que muitas das vezes não leva ninguém a nada, quando o que realmente salva é Jesus Cristo, o Filho de Deus.
E a esse eu devo ser grata nesse dia, nesse fim de ano. Ele preservou minha vida, Ele me deu salvação, Ele me guardou. E hoje estou aqui para a glória de Deus. Amém? Então, queridos, olha, essa mensagem, ela fala sobre esse nome, Jesus. E nesse nome há todo poder. Amém? Não existe poder para ninguém, não sobrou, porque todo o poder está no nome de Jesus. Não tem poder. O diabo, ele não tem poder. Porque todo o poder foi dado a Deus, foi dado a Jesus. Você compreende isso? Todo o poder está em Jesus. Toda a autoridade está em Jesus. Como diz em Filipenses, capítulo 2, verso 9 ao 11, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhes deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todo o poder, toda a autoridade está no nome de Jesus. E eu aprendo, toda a autoridade está no nome do meu Senhor. Eu sou guardada por esse nome. A autoridade nesse nome. Todo o poder, toda a autoridade está nele. Poder e autoridade sobre todas as coisas. Entre elas, sobre o pecado. Porque eu e você não tínhamos escape. Eu e você não tínhamos esperança. Não havia salvação para nós. Porque nós pecamos. Porque o salário do pecado é a morte. Não havia esperança. Porque a nossa natureza, ela já é uma natureza inclinada para o pecado. Desde o Éden. O mundo precisava de um Salvador. E o mundo viu esse Salvador em Jesus Cristo. Porque o mundo estava doente pelo pecado. E Deus via isso. O mundo estava doente pelo pecado. O mundo estava perdido pelo pecado. Por causa do pecado, o mundo estava condenado à perdição eterna. E o Pai via tudo isso. E Deus via tudo isso. E aí então Deus envia Jesus na plenitude dos tempos. Envia salvação. Para quê? Para salvar dos pecados. O nome de Jesus tem poder sobre os pecados. Eu confesso para Ele, me arrependo de coração. E o nome de Jesus, o Senhor é salvação, tem poder para me perdoar, para me limpar, para me salvar. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor, Ele fez por mim e por você. Amém? É maravilhoso isso. 1 João 2,12 diz assim: filhinhos, escrevo-vos porque pelo nome, pelo seu nome, ou seja, pelo nome de Jesus, vós sois perdoados dos seus pecados. Ou seja, pelo nome de Jesus, você está limpo, você está perdoado, você está justificado. Pelo nome de Jesus, você tem paz com Deus. Porque antes nós estávamos debaixo do jugo da ira de Deus. Mas agora, nós fomos aproximados de Deus. E o nome de Jesus nos justifica. E é isso que eu preciso comemorar nesse fim de ano, no Natal. É disso que eu tenho que me lembrar.
Eu posso fazer todas as coisas, eu posso fazer as minhas comemorações, mas se isso está em primeiro lugar, antes de tudo, eu não posso me esquecer disso. Porque disso é a minha salvação que está em jogo, né? Então, o nome de Jesus tem o poder para nos limpar do pecado. O nome de Jesus, ele também fala sobre salvação, porque como o nome significa salvação, até mesmo, então no Atos capítulo 4, verso 12, diz assim, olha, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome na face da terra, não há nenhum outro nome em lugar algum, pelo qual você e eu podemos ser salvos. Nada nos pode salvar. E ninguém, por melhor que seja, pode nos salvar. Senão Jesus Cristo. Senão o nome de Jesus. Alguém pode te salvar? Sim. Se você for atravessando a rua, vier um carro e a pessoa puxa a tua camisa, e te puxa e o carro passa. Salvou. Mas nós estamos falando da salvação da alma. É da alma. O médico pode te salvar de uma enfermidade, mas ele não pode salvar a tua alma. Só Jesus. Esse que é o médico dos médicos, que cuida do corpo, mas também cuida da alma. Ele pode salvar. Então a palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação, somente nele há salvação. E em nenhum outro nome há, em nenhum outro lugar há um nome ao qual devemos ser salvos, senão o nome de Jesus. E aí a gente vê também que por todas essas coisas que a gente viu aqui, o que eu quero passar para você é que a gente não deve desistir da nossa fé. É isso basicamente que eu gostaria de passar para a igreja nessa mensagem. Falar um pouquinho do nascimento de Jesus, da anunciação do nascimento de Jesus. Falar um pouquinho a respeito do nome de Jesus. Para você entender a importância da sua fé. Porque um dia você creu que Jesus era seu Salvador. Porque durante um período você não entendia. Mas depois você passou a entender que Jesus era o seu Salvador. E quando você chegou a entender isso, você creu. Nasceu uma fé no seu coração. Às vezes deu até trabalho, porque muitas das vezes a pessoa tão grudada na religião, né? E ela fala, quando fala de Jesus, não, é a minha religião. Mas um dia você entendeu que Jesus está acima de religiões. E você entendeu que Ele era Salvador. E aí nasceu uma fé dentro de você. E o que eu quero falar nessa mensagem, basicamente é isso. Essa fé que está em você, não deixe ela morrer. Essa fé que nasceu dentro de você, que está aí, não perca essa fé. Não permita que ela venha a ser apagada. Mas a cada dia, irmãos, pela fé no nome de Jesus, a cada dia você vai buscar a Deus e pedir a Deus, Senhor, preserva a minha fé. A fé que eu tenho em Ti, de que o Senhor é o meu Salvador. Porque no final dos tempos, muitos vão se apostatar da fé. No final dos tempos, muitos vão desistir da fé. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus, Ele quer que essa fé que está em você, a cada dia ela venha crescer. Como aquela plantinha que a gente planta, sabe? Que a gente coloca lá. E dia após dia a gente vai regando ela. E vai cuidando dela. E a gente vai olhando ela e ela começa a crescer. Você vai percebendo que ela está modificando. Ela está crescendo, né? Então ali você está vendo um progresso. A nossa fé, ela tem que progredir e não retroceder.
Porque Deus não te chamou para retroceder. Ele não te trouxe até aqui, até os dias de hoje você está na presença dele, para você regredir depois, para você voltar atrás. Não. Mas para que você não volte atrás, é necessário que você cuide da sua fé. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com as sugestões que existem no mundo. Cuidado com palavras que pessoas dizem, que muitas das vezes vêm para acabar com a sua fé. E você não está entendendo. Você precisa perseverar na sua fé. Não importa, irmãos, o que falarem para você. Continua crendo em Jesus. Entendeu? Continua acreditando em Jesus. Porque a vinda dele está muito perto. O Senhor está às portas. O Senhor a qualquer momento vem. E Ele precisa levar uma igreja que crê no seu nome. Uma igreja que está com essa fé preservada dentro do seu coração. É isso que Deus quer. Porque sem fé é impossível ver a Deus. Sem fé é impossível chegar a Deus. Porque a fé agrada a Deus. E eu preciso ter fé. E eu não estou falando para você de uma fé de ter coisas. Uma fé de conquistar coisas nesse mundo. Não. É a fé em Jesus Cristo como meu Salvador. É a fé que partindo daqui eu estou com Ele. Que fechando os olhos aqui eu estou com o Senhor Jesus Cristo. A minha salvação. Essa fé você não pode deixar morrer. E pode ter certeza que muitas coisas acontecem para tentar acabar com essa fé. Muitas são as circunstâncias ao seu redor. E muitas são também os conflitos interior dentro da gente para acabar com essa fé. E o que o diabo ali mais deseja é destruir essa fé. Não está preocupado com outras coisas não. É acabar com a fé em Jesus Cristo. Porque se a pessoa acaba com aquela fé em Jesus Cristo, se ela já não tem aquela fé no Senhor, o que mais que vai restar? Não vai restar mais nada, ela vai perecer. Eu preciso crer. Você precisa crer. E conservar e cuidar dessa fé. Amém? Diga assim comigo. Como uma plantinha. É assim, amados. Entendeu? Como uma plantinha eu vou cuidar. Você sabe que de uns tempos para cá, não que eu não goste de plantas, mas de uns tempos para cá eu estou gostando um pouquinho mais. E aí eu andei comprando algumas plantas. E eu vou regando elas e vou observando elas. E dia a dia, sabe, eu vou vendo aquele crescimento. Elas vão se desenvolvendo, vão ficando maiores, bonitas, viçosas, né? Então, desse mesmo jeito, somos nós da nossa fé. No nome do nosso Senhor Jesus. É esse nome que vai garantir salvação para a gente. Não é outro nome. Não adianta gritar pelo amigo, pelo pai, pela mãe, pelo pastor, pelo médico, seja lá. Não adianta, não adianta. É o nome de Jesus que garante a minha salvação. É só o nome dele. Amém? Então aqui, em 1 João 2,28, diz assim, olha. E agora, filhinhos, permanecei nele. Permanecei em Jesus, permanecei no nome de Jesus, crendo nesse nome. Para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos. Ou seja, envergonhados por ele na sua vinda. Para que, na vinda do nosso Senhor Jesus, eu e você não sejamos envergonhados. Eu e você não venhamos sair de fininho, porque estamos com vergonha diante da glória de Deus. Para que isso não aconteça, eu preciso permanecer na fé. Você precisa permanecer na fé. Permanecer nele, permanecer em Jesus. E não é fácil, hein? Nesse mundo não é fácil. Na glória com Deus no céu, é fácil. Esse mundo não é fácil. Requer muito de nós. Às vezes requer tanto de nós, irmãos. Sabe?
que é difícil, mas vai valer a pena todo o sacrifício. Porque eu quero ler mais um versículo para você, que é 1 Pedro 1:5. Porque na fé, no nome de Jesus, você está guardado. Amém? Então 1 Pedro 1:5 diz assim, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Ou seja, é mediante a fé nós estamos guardados. Eu sei quando é que a minha alma está guardada em Deus. Eu sei quando é que a minha alma está reconciliada em Deus. Quando eu tenho essa fé no nome de Jesus. Porque essa fé no nome de Jesus me faz não somente crer, mas obedecer. Amém? É aquela fé que faz com que eu creia no nome de Jesus, que Ele é a minha salvação. E isso me faz gerar frutos que mostram que eu creio em Jesus. Você compreende isso? Então aqui está dizendo dessa maneira, para que não sejamos envergonhados naquele dia. Creiamos em Jesus e estejamos nele, confiando no nome dele. Para sermos guardados para a salvação. Por isso, faça tudo, irmãos, em nome de Jesus. Tudo que você for fazer, faça por ele, faça para ele, faça pensando nele, faça pensando, é o certo, Jesus? Faça pensando, Jesus, eu estou no caminho certo? Jesus, é assim que tem que fazer? É assim que eu devo fazer? Faça tudo, sabe, visando se você está ou não fazendo a vontade de Deus. Em Colossenses 3,17 diz assim, e quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo, quer seja por palavras, quer seja por obras, que a gente venha fazer em nome do Senhor, para a glória do Senhor. Que as palavras que saiam da sua boca sejam para a glória de Deus. Que as coisas que você fizer, seja para a glória de Deus. Sabe, seja revelando que você é uma alma salva. Que você é alguém que crê no nome de Jesus. Amém? E para terminar, eu quero ler esse último versículo, que está em Romanos 10:13, que diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Amém? Então, permaneça firme na sua fé, no nome de Jesus, que o Senhor é a salvação. E invoca o nome do Senhor. Não se deixe levar pelas ilusões do mundo. Quem é que você tem que invocar? É o Senhor. Quem é que é a tua rocha? Quem é o que te sustenta, que te ajuda? É Jesus. É só Ele, não tem outro. E você que de repente ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você que de repente ainda não se decidiu se você quer seguir ou não Jesus. Pense nisso, que a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se eu invoco, eu tenho salvação. E se eu não invocar? Então que entreguemos nossa vida a Deus. E que a gente venha preservar essa fé no nosso coração. Essa fé no nome de Jesus. E nos lembrar, irmãos, que essa época é uma época muito propícia. Não que os outros momentos não sejam. Não que os outros meses do ano não sejam. Mas como se comemora o nascimento de Jesus, é um tempo muito propício para nós fazermos uma reflexão. Para nós pensarmos na importância do nome de Jesus na nossa vida. Esse nome, ele salva a tua alma. E ele também cura o seu corpo físico.
Esse nome há poder para fazer todas as coisas, para tirar as tuas dúvidas, para aliviar o teu coração, para ajudar você nas suas fraquezas, para tirar as tuas dúvidas. Há poder no nome de Jesus. Então que a gente venha refletir nisso nesse fim de ano. Que o Senhor nos tem preservado a vida e preservado essa fé. Então guarde ela e cuide dela como aquela florzinha. Todos os dias, rega ela, cuida da tua fé. Porque a gente não pode se deixar decair da fé. A gente precisa estar firme na fé. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, igreja.